Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou eu aqui para a gente dar início ao nosso devocional noturno, né? Vamos a ele, ao nosso devocional noturno? Todos os dias precisamos estar em Deus e com Deus, né? Precisamos estar com Deus, permitir que Ele esteja nas nossas vidas para que Ele possa dar o direcionamento para cada um de nós. Então, para isso, precisamos nos conectar com Ele. Espiritualmente, a gente precisa estar indo cada vez mais com Ele, que a nossa alma necessita, né, das mensagens que o Senhor, nosso Deus, deixa para a gente. Então, é preciso que a gente busque nele, se apresse em estar cada vez mais com ele, para que a gente venha obter êxito em tudo aquilo que nós precisamos. E aí eu estava lendo aqui, né, sobre Jacó e toda a sua família quando ele desce para o Egito. E no versículo 3 diz assim: e disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então, às vezes eu me perco aqui a linha. Estou com a Bíblia aqui na minha mão. A Bíblia aqui, tá? Então, o que chama atenção aqui? O que podemos dizer que chama atenção? Quando ele fala, isso está no capítulo em Gênesis, no livro de Gênesis, tá? Eu esqueci de dizer para vocês, desculpa. Livro de Gênesis, capítulo 46, no versículo 3, que o Senhor diz a Jacó: eu sou Deus, o Deus do teu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Então Jacó, ele interrompe a viagem dele, ele tinha interrompido a viagem dele ao Egito. Ele interrompeu para quê? Para agradecer a Deus, porque ele perguntou se aquela viagem para ele seria realmente a vontade de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Tudo que vamos fazer, nós devemos perguntar a Deus: Senhor, é essa a sua vontade? É isso que o Senhor quer para mim? Então, Jacó, ele tinha aprendido a lição. Se você vê lá desde a história de José, né? José foi levado, né, a cativo, foi comprado, né? Porque os irmãos fizeram o que fizeram com eles, vocês sabem da história, né? Muitas vezes isso acontece até na vida da gente, né? No real da gente mesmo. Então, José, ele e toda a família dele acabou descendo para o Egito, lá por umas 2 vezes, né? Não sei se vocês lembram bem da história de José, tudo que aconteceu com ele. E aí a família dele então estava em Israel, né? Partiu lá de Israel com tudo, porque eles precisavam oferecer sacrifício a Deus, que foi o pai de Isaac, né? É mais ou menos assim. Então, Deus então falou para Israel, né? Israel, no caso ali, deu uma visão, né, para Jacó, e dizendo: Jacó, Jacó, né? Ele chamou Jacó e aí então Jacó disse: eis-me aqui. E então o Senhor Deus disse a ele: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Entenda que quando nós permitimos que Deus participe da nossa vida, do nosso dia a dia,
Deus então nos encoraja, e ele aqui, ele deu encorajamento, né, na história, se você ler tudo, ele deu encorajamento para Jacó, ele consolou Jacó pela situação, por tudo que estava acontecendo, e também deu encorajamento a Jacó, para que Jacó pudesse seguir viagem, seguir o caminho que ele tinha que percorrer, que Deus havia mostrado. Ele teria que ir para o Egito, né? Então ele partiu com toda a família dele para o Egito. Deus ali estava encorajando. Esse versículo de número 3 do capítulo 46, esse versículo vem mostrar para a gente o que nós devemos fazer, né? Confiar, acreditar, permitir que Deus participe dos nossos dias, de todos os dias, um dia após o outro. Deus tem que estar participando sempre, Ele tem que estar sempre na nossa vida, para que Ele nos fortaleça, nos encoraje, para que a gente fique encorajados a seguir o nosso caminho, o caminho que Ele tem para cada um de nós. Vocês entendem o que eu falo? Vou puxar aqui um pouquinho minha música. Vocês entendem? Então, muitas de nós, muitas vezes, nós devemos assim procurar entender e ter compaixão, como José teve compaixão dos irmãos, né? Ele teve compaixão, ele perdoou os irmãos, e ele foi verdadeiro em amor, né? Assim é o nosso Deus. Deus é verdadeiro em amor. Ele é compassivo, né? Ele se coloca no lugar daquela pessoa que está sofrendo, né? E ele tem misericórdia. Então, por ele ser esse Deus tão bondoso, que tudo faz pela gente, ele então encoraja a gente a seguir o caminho que devemos seguir, a andar no caminho verdadeiro, né? Que ele é o verdadeiro caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, aqui, esse versículo mostra bem claramente por que nós devemos deixar que Deus participe todos os dias de nossas vidas. É por isso que eu digo para vocês que todos os dias nós devemos ter o nosso devocional. O nosso devocional com Deus, não importa se de dia ou à noite, o importante é você ter os seus dias com Deus. Você permitir que Ele entre na sua vida, né? Que Ele participe de todas as coisas suas. E você falar então para Ele: Senhor, eu preciso de uma resposta. O que o Senhor quer que eu faça? Qual o caminho que eu devo seguir? Eu devo seguir essa viagem, por exemplo, se for viajar? Eu devo seguir nesse trabalho? Eu devo seguir com essa companhia, a companhia que eu quero dizer, estar com alguém, né? Às vezes você tem um amigo que você pensa que é uma pessoa amiga e não é. Então é preciso saber discernir. Para discernir, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a Deus, buscar a Ele, porque Ele vai te dizer, né? Como Ele fez com Jacó, falando para Jacó, ele disse, Jacó disse: eis-me aqui. Então ele disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Olha só, nós temos um Deus daquela época, é o mesmo Deus até hoje, né? Eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito. Para que Jacó não tivesse medo de ir até o Egito, ele precisava ir. E ele falou: porque eu te farei ali uma grande nação. Olha só, Deus quer que a gente prossiga a fazer a obra dele. Ele quer que a gente continue no caminho dele. Todas as nações, todas, né? Todos nós, em cada nação, tem um escolhido do Criador. Você entende o que eu falo? Cada nação tem um escolhido do Criador. E eu creio, né, com essa palavra aqui, que Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós, mas nós precisamos permitir que Ele esteja na nossa vida todos os dias, dia após dia, né? Assim como Jacó fez quando ele
ofereceu o sacrifício a Deus lá, do seu pai, né, lá em Israel, onde ele estava, né, ele partiu de Israel, e então ele ofereceu o sacrifício e Deus então falou. E falou, ele diz assim no versículo 2, para você entender melhor. E falou Deus a Israel em visão de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Quem disse eis-me aqui? Jacó, né? Então Deus falou com ele e disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó e Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó havia levado, né? Então eu não vou ler mais aqui, mas você pode pegar a sua Bíblia e ler desde o início a história de José, né? Até chegar a essa parte aqui, que é no capítulo 46, versículo 3, onde está mostrando bem claramente que nós devemos permitir que Deus participe dos nossos dias, dia após dia, que Ele participe da nossa vida, para que Ele possa nos encorajar, nos consolar, nos levar para frente, a prosseguir no caminho que Ele destinou para cada um de nós, tá certo? Então pense nisso. Esse é o nosso devocional de hoje. Amanhã eu venho com outra palavra para vocês. Espero que você esteja anotando. Abra sua Bíblia, anota aí. Se você não abriu a sua Bíblia, abre ela no capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 46 do livro de Gênesis, no versículo 13, e marca. Se você tem aquela canetinha de marcar, eu tenho, às vezes eu marco com caneta, assim, normal, ou com aquela canetinha mesmo de marcar, né? E aí eu sempre marco, né? De amarelinho, caneta mesmo, eu marco aquilo que me chama mais atenção, porque o que está chamando a atenção, quando a gente lê uma coisinha e aquela coisa te chama a atenção, é porque Deus está falando com você: olha, preste atenção, não temas. Escute o que eu estou te dizendo. Você entende? Do mesmo jeito que ele fez com Jacó aqui. Então, é necessário que a gente permita a participação de Deus todos os dias nas nossas vidas, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Pense nisso. Até amanhã. Não esqueça de fazer as orações. Ore, agradeça a Deus. Tenha gratidão por tudo que Ele tem feito. Graças damos ao nosso Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, tá certo? Amanhã eu volto com vocês. Hoje é dia 11 de janeiro de 2026 e eu vou continuar com vocês trazendo o devocional noturno todas as noites, até que se finde esse ano de 2026 e a gente prossiga para um novo ciclo, tá certo? Um novo ano, que eu creio que será maravilhoso. Esse ano também será muito bom para cada um de nós. Deus nos encoraja para que a gente tenha ânimo e para que a gente possa seguir fortemente com Ele, tá certo? Espalhando o Evangelho, buscando nele, se dispor a pagar preço por amor ao próximo e por amor a Ele, tá certo? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!